bom dia a todos os participantes do nosso webinar Mulheres na Biotecnologia, do DS Elas. Essa é a 7ª edição da série de webinars que o DS Elas vem produzindo, mas, na verdade, é o primeiro que nós abrimos para o público em geral, porque os eventos começaram para convidados. Mas, como muitas pessoas não estavam na nossa lista e começaram a manifestar um interesse em participar, a gente resolveu abrir a todos os interessados. Então, para aqueles que ainda não conhecem, eu gostaria de apresentar o nosso DS Elas. O Dânima Sim Sem Elas é uma iniciativa liderada pelas sócias do escritório Dânima que busca ampliar a troca de ideias e experiências entre mulheres líderes nos mais diversos setores, tanto da indústria quanto da sociedade. Esse projeto é uma expressão da visão de diversidade e inclusão que sempre fizeram parte da essência do Dânima Simpson e está em total consonância com a proposta do Comitê de Diversidade presente em nosso escritório. Mais do que nunca, a presença da mulher nas lideranças das empresas vem sendo discutida como um dos fatores que impulsionam resultados financeiros, potencial criativo e de inovação e capacidade de reter talentos. Inclusão e ascensão da mulher são desafios em muitos setores da sociedade, mas acreditamos que o saber ouvir, acolher e a empatia, que são características típicas do universo feminino, fazem toda a diferença. Então, por meio desta iniciativa, nós, sócios do escritório, promovemos debates e produção de conteúdo a partir da experiência e olhar de diferentes mulheres, como forma de inspirar uma cultura inclusiva que estimule o desenvolvimento e o aumento da representatividade feminina na liderança. Então, com isso, eu passo agora a palavra a Maria Isabel, que vai apresentar as nossas ilustres palestrantes de hoje. É isso, Monique, obrigada. Eu queria desejar um bom dia para todo mundo. Muito feliz de estar aqui hoje participando desse webinar dedicado às mulheres na biotecnologia. E aí eu queria fazer uma introdução que eu acho importante, justamente para brindar as nossas convidadas hoje. Inicialmente, a mulher ela entrou no mercado de trabalho porque ela, enfim, começou a ter a responsabilidade de também ajudar no provento, ou, inclusive, assumir toda essa responsabilidade. Então, mas as opções não eram muitas, As opções eram sempre muito relacionadas àquela função de cuidadora da mulher, E, para nossa sorte, a gente teve mulheres maravilhosas que nos antecederam, na área das ciências, especialmente mulheres que, mesmo não tendo direito ao ensino superior, mesmo não tendo direito a ingressar nas universidades, iam às aulas, assistiam às aulas, estudavam, mesmo sem ter direito aos créditos, ou se arriscavam em pesquisas, não em laboratórios, porque também não eram autorizadas a entrar em laboratórios, mas em galpões, em situações de grande risco, publicavam seus trabalhos usando pseudônimos, E com isso essas mulheres foram abrindo, E hoje a situação é outra, graças a Deus a situação é outra, E o aumento da presença das mulheres no mercado de trabalho, especialmente nessa área, ele vem acontecendo muito mais pelo destaque profissional dessas mulheres do que propriamente por outra razão, São realmente relacionado ao mérito de todas essas mulheres que resolveram enfrentar todas essas dificuldades. Então, a gente pode considerar que esse é um resultado prático do quão é importante a representatividade como elemento de engajamento, como exemplo, como incentivo e inspiração para as mulheres. Então, assim, nós mulheres, além da gente ter todas, as nossas tarefas diárias são muitas, então a carreira ela virou um adicional, nas nossas tarefas diárias. E agora mas o interessante de tudo isso é que agora a gente pode optar, a gente pode escolher e seguir a carreira que a gente quer seguir, A carreira que a gente quer vocacionada para seguir. Hoje a gente tem aqui exemplos de 3 mulheres que justamente fizeram essa escolha e, mais do que isso, elas mostram para a gente que, além da escolha, que a gente hoje tem essa liberdade, a gente pode realmente atingir posições que antes não eram nem imagináveis, Ou seja, nós somos capazes de coisas grandiosas. Isso é o que essas 3 mulheres hoje mostram para a gente, A nossa primeira convidada é a doutora Daniela Ferreira,
que é a professora e chefe do Departamento de Ciências Clínicas na Liverpool School of Tropical Medicine, no Reino Unido. A Daniela ela lidera vários estudos clínicos para o desenvolvimento de vacinas contra a pneumonia e, mais recentemente, a vacina contra o coronavírus, né, desenvolvida por Oxford. Ela obteve o seu doutorado em imunologia em 2009, em São Paulo, e de 2001 a 2009 ela treinou no Instituto Butantan antes de iniciar a carreira dela no Reino Unido. Temos também a doutora Leda Castilho, formada em Engenharia Química pela Universidade Federal, doutorando em Engenharia Bioquímica na Alemanha, professora titular da COP UFRJ, onde coordena o Laboratório de Engenharia de Cultivos Celulares. As suas pesquisas estão concentradas na área de biotecnologia farmacêutica, para o desenvolvimento de vacinas, biofármacos e ferramentas para diagnóstico, e desde fevereiro de 2020 passou a trabalhar no desenvolvimento de produtos para o monitoramento e controle da pandemia do novo coronavírus. Também, doutora Lígia da Veiga Pereira, bacharel em Física pela PUC do Rio, PhD em Genética Humana, professora titular e chefe do Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionários do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, do Instituto de Biociências USP, e atualmente lidera o projeto DNA do Brasil, que vai inserir a população brasileira na era da medicina de precisão, sequenciando o genoma de 15 mil brasileiros. Mônica, eu passo agora a palavra para você, então, começar com as nossas provocações, para as nossas convidadas de hoje. Está ótimo. Muito obrigada, Maria Isabel. Mais uma vez, obrigada às doutoras Daniela, Leda e Lígia, pela ilustre presença aqui. Como todos puderam perceber, todas estão engajadas no combate à pandemia, né? Cada uma nas suas funções, contra o Covid-19. Então, a gente sabe que a pandemia do Covid-19 ela está remodelando as estruturas ao redor do mundo e, claro, que no Brasil não é diferente. Mas tem um ponto que tem se destacado nesse ano de 2020, principalmente evidenciado pelo número de notícias na internet e nos diversos meios de comunicação, que é a importância da ciência de qualidade. Então, é através da utilização do método científico que é possível desenvolver medicamentos, vacinas, que sejam eficazes tanto para o Covid como para as inúmeras diversas outras doenças existentes. Então, vários profissionais têm se destacado, quer seja na divulgação científica ou na pesquisa laboratorial, revelando o grande potencial das universidades e cientistas brasileiras na produção científica e na geração dos resultados. Então, é nesse cenário que profissionais, empresas de biotecnologia ganharam um espaço imenso nos meios de comunicação. E por isso veio a ideia de realizar um webinar com expoentes nessa área tão importante da ciência. E por isso que eu peço a vocês, agora, a começar talvez pela doutora Daniela, já que a gente colocou tudo em ordem alfabética, que vocês compartilhassem um pouquinho conosco da trajetória profissional percorrida por vocês, até chegarem nas posições ocupadas hoje na área da biotecnologia. Obrigada, Mônica. Obrigada, Maria Isabel. Então, assim, resumidamente, a minha trajetória científica começou mais ou menos quando eu tinha 17 anos, em que a ovelha Dolly foi clonada, e isso me inspirou a fazer o que na época eu ouvi dizer que chamava engenharia genética. E naquela época eu não sabia se eu tinha que fazer engenharia e genética, ou genética, enfim. Como eu gostava muito de formiga e insetos, decidi fazer biologia. E foi aí que eu entrei na área biológica, mas logo no primeiro mês, já na Universidade de São Paulo, eu descobri que tinha uma coisa chamada iniciação científica, em que eu poderia trabalhar no laboratório, já estar bem mais envolvida, engajada com a pesquisa do dia a dia, e eu sabia que eu queria fazer pesquisa e ser pesquisadora. Então, eu fui ao Instituto Butantan e comecei iniciação científica, então trabalhando no meu projeto, na época com vacina de DNA, porque era o mais próximo que eu conseguia em termos de clonagem, né? Era trabalhar com vacinas de DNA, e fui trabalhar, então, já naquela época com desenvolvimento de vacinas contra doenças respiratórias. E desde então, fui da iniciação científica ao doutorado, diretamente, no mesmo projeto, dentro da mesma área. E no final do doutorado, eu fiz um sanduíche aqui na Inglaterra, no Reino Unido. E eu gostei muito da experiência de trabalhar fora,
Também conheci o meu marido, que é do norte da África e estava aqui há muitos anos, então tem os dois elementos que eu achei muito bom estar aqui no Reino Unido naquela época. E resolvi, então, transferir a minha carreira e continuar a área profissional aqui no Reino Unido, logo depois que terminei o doutorado no Brasil. E isso foi em 2009, então, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, aí comecei o pós-doc, já na Escola de Medicina Tropical de Liverpool. E de lá para cá foram 9 anos, ou 10 anos, que passaram muito rapidamente, em uma trajetória em que eu comecei, como disse, como pós-doc, depois eu entrei como, aqui eles chamam de lectures, que eu acho que é professor assistente aí no Brasil, depois professor associado e depois professor titular, em que eu me tornei 3 anos atrás. E, ao mesmo tempo, também me tornei a primeira chefe de departamento da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, o que foi um marco histórico e muito bom aqui, né, na universidade. E desde então, cada vez trabalhando mais e dando oportunidades para outros cientistas e cientistas, homens e mulheres jovens, que queiram vir trabalhar comigo, progredir a carreira deles e ajudando a ser mentora de várias pessoas nessa área. Então, resumidamente, foi mais ou menos isso. Lindo, obrigada, doutora Daniela. Agora a próxima. Bom, pela ordem alfabética, sou eu, a Lígia L também, mas vem logo em seguida. Então, eu comecei, né, também na carreira científica pela iniciação científica, esse programa maravilhoso que a gente tem no Brasil, né, a IC, ou PIBIC, que a gente vê que faz a diferença na carreira das pessoas. Então, eu ingressei como graduanda na UFRJ na engenharia química, para estudar engenharia química, mas o interessante é que eu também me interessava pela engenharia genética, eu tinha tido uma excelente professora de biologia no ensino médio, e um amigo da minha mãe comentou com ela, quando eu estava para prestar vestibular, que a engenharia química era uma carreira muito ampla, muito flexível, e que eu poderia fazer da engenharia genética até marketing e finanças, e isso me interessou, né? Eu gostava muito de matemática, minha família toda é de engenheiros, até minha avó, nascida em 1916, engenheira civil, então, assim, aquilo me animou a fazer engenharia química, mas já no primeiro ano eu comecei a iniciação científica no departamento de engenharia bioquímica, ou seja, são os engenheiros, né? A gente chama engenharia bioquímica, o ramo, né, da engenharia química que é voltado para produtos biotecnológicos, para tentar desenvolver tecnologias que permitam que as descobertas dos nossos colegas da área biomédica se tornem um produto industrial produzido em larga escala, né, de forma economicamente viável e com qualidade para que esse produto chegue à sociedade. Então, essa é a área, né, onde os engenheiros se metem com a biotecnologia. Então, eu comecei a trabalhar nessa área, fiz o mestrado na COP UFRJ, com produção de enzimas, fui fazer o doutorado na Alemanha, e aí foi que eu comecei a me envolver com o ramo que a gente chama de biotecnologia farmacêutica. Eu trabalhei no doutorado com o desenvolvimento de uma tecnologia de produção e purificação de um anticorpo monoclonal, anti-HIV, e aí retornei ao Brasil. Quando eu terminei o doutorado, eu retornei ao Brasil com o objetivo de quero fazer pesquisa, quero ser professora universitária e quero ajudar a fortalecer essa área onde eu fiz o doutorado lá fora, no Brasil, visto que era uma área muito carente de laboratórios e grupos de pesquisa no Brasil, ainda são poucos, ainda somos poucos, né? E então, logo em seguida, apareceu uma possibilidade de fazer concurso para a UFRJ, eu me tornei professora do programa de engenharia química da COP UFRJ, COP é a coordenação de programas de pesquisa e pós-graduação de engenharia, e então foi possível criar, né? Meus colegas deram total apoio. No começo foi um momento, em 2002, que as verbas para ciência e tecnologia ainda eram muito escassas, mais ou menos como uma situação de penúria que a gente está vivendo nos últimos anos. Então, colegas deram restinhos de projetos de pesquisa deles para eu conseguir comprar os primeiros equipamentos do laboratório, e com essa ajuda dos outros foi possível criar o laboratório de engenharia de cultivos celulares, e a gente vem trabalhando nesses anos todos, já são mais de 15 anos aí trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para produção
de biofármacos, de vacinas. Já trabalhamos no passado, uma época que a gente interagiu com a Lígia, né, tentando, junto com o professor Stevens, da UFRJ, que é parceiro da Lígia também, no desenvolvimento de tecnologias para ampliar a escala da produção de células-tronco, visando terapias celulares, desenvolver meios de cultivo para as células-tronco que sejam eficientes, quimicamente definidos e mais baratos. Né? Mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente tem focado muito em vacina, né? A gente vinha trabalhando muito com flavivírus, né? Dengue, febre amarela, zika, e aí quando chegou a pandemia, em fevereiro, num seminário do laboratório, eu falei, gente, a gente vai ter que usar a nossa expertise para o coronavírus, porque o problema não é pequeno, não, vamos trabalhar nisso. E aí, da equipe do laboratório, 4 pessoas passaram a trabalhar em coronavírus e esses estão trabalhando lá diuturnamente e a gente tem, então, conseguido contribuir na parte de diagnóstico, de um tratamento também, é um soro anti-Covid do Instituto Vital Brasil, usando a proteína que a gente produz no nosso laboratório para imunizar os cavalos, e a gente está também desenvolvendo uma vacina por engenharia genética. É mais ou menos isso. Muito obrigada, doutora Leda, muito bom, muito inspirador também. Agora queríamos ouvir um pouquinho da doutora Lígia. Tá, o microfone está desligado, doutora Lígia. Eu adorei ouvir os relatos da Leda e da Daniela, porque tem muita coisa em comum, né? Eu venho também quando eu fui fazer vestibular, né? Aquela coisa, a gente faz aquela equação, se você é bom em matemática e física, você faz vestibular para engenharia, se você gosta de matemática e história, você faz para economia, você vai fazendo essas equações. Eu era boa em matemática e física e fiz meu vestibular para engenharia. E achava biologia uma decoreba. E aí eu tive essa mesma experiência da Leda de ter um professor, e a Daniela também, né, de você ter, de repente, um professor no ensino médio, meu professor de química. Eu achava biologia uma decoreba, devo ter tido péssimos professores, o complexo de Golgi, mitocôndria, aquele negócio todo, achava que não fazia o menor sentido para mim, porque... Só que eu tinha adorado genética, o azão, azinho, né? Uma coisa mais cartesiana, A com T, C com G, o DNA que faz o RNA, que faz a proteína. Mas fofo, fui bem naquilo e segui lá, fiz meu vestibular para engenharia. E na época, a coisa mais moderna daquela época era engenharia de computação, que atesta para a minha idade, né? Então, tudo bem. Então, comecei lá na PUC e tal, mas aquele negócio... aí esse professor de química, um dia, saindo da aula, ele virou e falou assim, vocês fiquem de olho na engenharia genética, esse mesmo termo que a Daniela e a Leda falaram, engenharia genética, que esse negócio ainda vai dar o que falar e tal. E aí eu fui lá, fiz minha engenharia genética, tem pouquíssimo, não tem quase nada a ver aí com engenharia, né? Fiz lá o ciclo básico da PUC, comecei a pegar as matérias no 3º ano de engenharia de computação, mas aquele eco daquele professor, e você vai lendo, né, na mídia, os avanços na área. E aí resolvi ver, lá no 3º ano, o que era isso, engenharia genética. E aí me dei conta que engenharia genética, na verdade, são uma série de técnicas de biologia molecular que você pode aplicar desde uma samambaia, uma soja, um vírus, a um ser humano, né? Todo mundo tem DNA e você vai mexer nesse DNA usando essas técnicas de engenharia genética. E aí... Enfim, na época, a opção melhor foi, de novo, que as duas falaram, a tal da iniciação científica. Então, uma professora da física fazia colaboração com o pessoal da biofísica, da UFRJ, do outro lado da cidade, né? E ela falou, Lígia, faz o seguinte, começa a fazer uma iniciação científica nesse laboratório para você ver se você acha interessante. E era um laboratório que estudava desenvolvimento embrionário da drosófila. Então, extraía DNA de drosófilas, não sei o quê. E aí você vê se você gosta mesmo disso
E aí, conforme for, você transfere seus créditos para a física, que já é uma ciência mais básica, e depois você pode se aprofundar nisso na pós-graduação. E aí foi o que eu fiz. E por incrível que pareça, né? Quer dizer, o Fundão, você tem essas pessoas geniais, maravilhosas e tal, mas uma infraestrutura precária e tal. E eu me apaixonei por aquele negócio de laboratório. E aí você aprender a biologia de novo, mas dentro do contexto do laboratório, foi fascinante. Biologia tem uma vantagem, que é uma ciência que você abre um livro e lê, ela é um tanto quanto descritiva, né? Se você quiser fazer uma engenharia, uma coisa mais nas áreas tecnológicas, você tem que aprender a linguagem da matemática. Nessa você tem que, né? Você lê, você aprende. Então, aí eu mudei, enfim, segui fazendo a minha física, me formei em física, não me perguntem nada de física quântica, que até hoje eu não sei como é que eu passei naquilo. E aí eu me aprofundei e aí fui fazer o doutorado direto nos Estados Unidos. E aí, entre essa samambaia, o vírus e o ser humano, eu quis me aprofundar em genética humana. E na época, estou falando de 1989, a grande promessa, a célula-tronco de 1989 era a terapia gênica. Era você usar um gene como um agente terapêutico para curar doenças genéticas. Pra vocês terem uma ideia, isso está se tornando realidade agora, só. Né? Vocês veem o longo caminho que a ciência tem que traçar. Mas, enfim, então aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 5 anos lá fazendo doutorado, e aí resolvi, quando terminei, voltar um pouquinho para o Brasil, para ver como é que estava a área, para depois ir fazer o pós-doutorado lá fora, e aí nunca voltei lá para fora. Já fiquei, fui seduzida pela FAPESP, em São Paulo, e aí troquei o Rio por São Paulo, por causa da FAPESP, e que já tinham grupos aqui trabalhando com genética humana, grupos fortes. E estou aqui até hoje, fiz concurso e tal, e montei meu próprio laboratório. Então, a gente tem 2 grandes linhas de pesquisa. Uma é utilizando células-tronco embrionárias, que são essas células-tronco que podem se transformar em qualquer tecido do nosso corpo. E a gente está interessado em usar elas para pesquisa básica, para entender o desenvolvimento embrionário humano. E agora, em épocas de Covid, a gente produz, por exemplo, células humanas de pulmão para grupos fazerem pesquisa sobre drogas que possam prevenir a infecção e tal. Então, a gente produz as células e manda para um grupo do ICB. E o outro grande projeto é esse projeto agora do DNA do Brasil, que a gente está fazendo uma caracterização do genoma da população brasileira. E nós somos essa mistura, né, de africanos com índios e europeus, e a população brasileira se beneficiar de toda essa saúde de precisão, a saúde baseada no nosso genoma, a gente precisa conhecer o nosso genoma. Então, enfim, eu com outros colegas da USP estamos tocando essa coisa de criar um banco de dados de genomas brasileiros, junto com dados de saúde dessas pessoas, para que possa fomentar as pesquisas sobre a genética da nossa população. Muito interessante, muito bom ouvi-las. E ao ouvi-las, a gente percebe, né, que o quão difícil é e quantos percalços vocês se deparam ao longo do caminho, né? Todas falaram em iniciação científica. Iniciação científica nada mais é do que introdução à ciência. Então, nós precisamos desta iniciação para que nós tenhamos pessoas que sejam movidas pela curiosidade, que é a ciência, né, para que possam entrar, pesquisar, trabalhar e contribuir com a sociedade como um todo, que essa acaba sendo a função da ciência. E até tem um artigo interessante que foi publicado recentemente, foi em março, pela doutora Fernanda Denegri, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, até interessante o título, né? Ele é intitulado Mulheres na Ciência no Brasil, ainda invisíveis? E esse texto faz uma reflexão sobre a visibilidade das mulheres na ciência e o desafio de aumentar a sua representatividade nas diferentes áreas do conhecimento. E agora a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, quais são as percepções de vocês sobre essa visibilidade e representatividade das mulheres na área de biotecnologia?
Ninguém quer começar. Então começa você, Lígia. Eu queria só, pegando isso que você estava falando no começo, quer dizer, uma outra coisa importantíssima é a coisa da divulgação científica, né? A divulgação científica fez a Daniela olhar a Dolly e achar aquilo interessantíssimo, né? E querer trabalhar por aí. Eu também estava lá na engenharia, mas lendo notícias de jornal sobre engenharia genética e tal. Então, essa coisa da divulgação científica é muito importante também para ir mostrando as belezas, né? Esse mundo maravilhoso da ciência e atrair as pessoas. E aí chegam na iniciação científica, que é basicamente um estágio, né? Um estágio. Sobre a visibilidade das mulheres, olha, eu acho que a gente tem tido bastante, principalmente assim, nos últimos tempos. À medida que a gente vai conquistando espaços e chegando a posições, enfim, de liderança, e tem uma coisa também de saber falar. O microfone é mais dado, as pessoas, a mídia solicita, né, essas intervenções nossas. Enfim, estou dando uma enrolada aí, Leda, me ajuda. Bom, eu acho que só pegando um pouquinho do gancho, foge um pouco da pergunta, mas um pouquinho do gancho do que você falou de divulgação científica, eu lembrei aqui de comentar, né, que a gente está no momento, por causa da pandemia e por causa do interesse das pessoas na busca por soluções para a pandemia, eu acho que a divulgação científica está passando, no momento, por um boom, né, uma possibilidade da gente mostrar para a sociedade o que os cientistas fazem, né, o que a gente faz no Brasil, em especial. 95% da ciência é feita nas universidades, basicamente, principalmente nas universidades públicas, né, tem algumas privadas, como a PUC, mas é praticamente sempre nas universidades federais, estaduais, e através dos nossos pós-graduandos, nossos jovens pesquisadores, que são aqueles que realmente fazem os experimentos, essa ciência é feita, e agora isso está chegando à sociedade. Antes a gente trabalhava de forma meio escondida, e isso está chegando à sociedade. Aí eu acho que isso também tem sido bom, porque também está chegando à sociedade, né, várias cientistas mulheres que estão fazendo ciência no combate à pandemia, e que o trabalho dela está aparecendo. Então, eu acho que esse gancho que eu acho que seria interessante pegar aí da Lígia. Posso só complementar alguma coisa? Eu concordo com o que a Lígia e a Leda falaram também. Eu acho que, principalmente no último ano, eu acho que aumentou muito a visibilidade das mulheres na área científica e oportunidade de poder contar o que a gente fala, contar a nossa história e tudo mais. Mas eu acho que tem um longo caminho ainda a ser percorrido, e acho que o fato de que a gente está aqui hoje fazendo um seminário que chama de Elas, que é voltado especialmente para discutir, né, oportunidades e barreiras das mulheres na área de biologia, só enfatiza a necessidade de cada vez mais a gente discutir como a gente pode aproveitar esse momento tão importante que a gente está vivendo na área de divulgação científica e de oportunidades que nós mulheres temos para poder realmente motivar que as coisas melhorem cada vez mais numa direção em que, né, vamos dizer, daqui a 5 anos a gente possa ter igualmente em cargos altos de liderança um número igual entre mulheres e homens, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ainda aspirar a atingir, mas a gente não está quase lá. Então, acho que as coisas estão indo para o caminho correto, elas têm modificado muito e abrindo espaços para nós mulheres, mas eu ainda acho que tem um caminho grande a ser percorrido. Isso é verdade, e isso aqui não deixa de ser um canal que dá também e traz essa visibilidade. Então, por isso essa preocupação também da inclusão, né, e da diversidade que estão dentro do mesmo tema, e por isso a importância de vocês, de nós estarmos todas aqui hoje, trazendo vocês e falar sobre isso. Por favor, doutora Lígia. Agora me ocorreu também, né, enquanto a Leda e a Daniela estavam falando, eu fiquei pensando nas alunas que entram e a postura das alunas, e de repente me ocorreu que esse trabalho tem que começar lá na escola,
para as mulheres e as meninas, desde pequenas, saberem que elas podem aspirar, ter as mesmas aspirações que os homens. Elas já chegarem na gente, na universidade, com essa atitude. Sabe? Então, a gente fala isso muito aqui num contexto adulto, tarará, tarará, mas eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito lá desde a infância, com as meninas e com os meninos, para eles também saberem que elas são iguais, entendeu? Então, porque, cara, se a gente começa a falar disso só quando a pessoa já está com aquele machismo estruturante, aquela coisa assim, tanto a mulher quanto o homem, é muito difícil. Então, assim, eu não sei se talvez eu tenho um background que a minha família, eu tenho 3 irmãos, homens, sempre fui cercada de muito homens, primos da mesma idade, não sei o quê, e todo mundo foi sempre tratado igual. Eu não fui tratada como bibelozinho, não, ficava todo mundo no mesmo bolo. Então, talvez, estou aqui, Madame Freud, né? Sei lá, mas talvez isso tenha feito eu achar que, bom, estamos todo mundo igual, eu tenho as mesmas coisas, o mesmo direito, e fui tocando a vida, me sentindo... tem um termo em inglês que é entitled, que eu não sei como é que eu traduzia, mas como se eu tivesse esses mesmos direitos e tal. Quer dizer, não foi uma coisa que eu vou brigar. Não, normal, sou igual, todo mundo é igual. Então, quando a gente está falando disso, eu acho que esse negócio tem que começar lá atrás, e com os dois. Não adianta só ficar falando para a menina, você pode, se os meninos também não há um trabalho com eles, elas podem igual a você, não fica achando porque você tem pinto que você é melhor, que você é mais coisa e tal, entendeu? Então, eu acho que, enfim, seria interessante esse trabalho ser assim, desde lá da escola. Eu acho importantíssimo isso que a Lígia está falando. Eu venho de um universo um pouco diferente, eram só mulheres, eu tenho 2 irmãs, então eram só meninas, então também não teve essa história de ser, o irmão faz tal tarefa em casa e a irmã faz isso, porque todo mundo fazia de tudo, inclusive eu fui a terceira, acho que meu pai meio que ficou esperando um menino para fazer coisa com ele, não chegou, então ele me levava para cima do telhado para consertar coisa, pedia para eu ajudar ele a segurar a escada para cortar o coco do coqueiro. Então, assim, ele foi construir uma casinha de boneca para mim no jardim, eu fui ajudar ele a construir a casinha. Então, eu acho que isso também acabou contribuindo para não ter essa barreira, mas eu entendo que existe muita barreira, e a barreira, o meu próprio ex-marido dizia que muito do machismo vem de casa, né? Então, e a escola é uma ferramenta importantíssima, né, em todos os aspectos para superar obstáculos para as crianças e para retirar diferenças dentro da sociedade, inclusive no que diz respeito à questão de gênero. E aí eu lembrei de colegas da física da UFRJ, colegas professoras da física, que criaram um projeto muito legal em escolas públicas da Baixada Fluminense, em regiões muito pobres aqui da nossa região metropolitana, e o projeto delas chama Tem Menina no Circuito, né? Circuito porque elas são da física, e Tem Meninas no Circuito é um projeto para incentivar as meninas a pensarem que elas podem fazer uma faculdade, porque dependendo, né, da sua origem, você tem até também, não é só questão de gênero, é você achar que você não vai chegar numa faculdade, que você não é muito difícil transformar a sua vida, e elas estão querendo levar isso justamente para as escolas públicas da Baixada Fluminense, que sim, vamos chegar na universidade, sim, vamos também para as carreiras tecnológicas, onde tradicionalmente tem poucas mulheres, por que não? E é um projeto muito legal, esse projeto que, se vocês procurarem no Google, Tem Menina no Circuito, vai ter informação lá das nossas colegas da física que estão coordenando isso. Muito bacana. Realmente, essa questão de você trabalhar desde o início é muito mais fácil, porque você mudar a mentalidade de uma pessoa já formada, com seus preconceitos formados e estabelecidos, você gerar essa mudança, ela é muito mais árdua e demorada do que se você trabalha já nas bases, nas escolas. Aquelas crianças vão crescer com aquilo como conceito.
Então, numa sociedade, vai ser como a doutora Lígia, a doutora Leda, olha, somos todos iguais, não temos diferença, temos os mesmos direitos, temos as mesmas capacidades, as mesmas oportunidades, então não tem porquê, né, qualquer tipo de preconceito ou exclusão. Então, dentro ainda deste tema, com relação às diferenças, né, de quantidades de homens e mulheres em determinadas ou carreiras e determinadas colocações, as mulheres têm uma estatística que diz que 54% são mulheres presentes nos cursos de doutorado, isso em geral, sem discriminação de área, tá? E esses 54%, eles já representariam um aumento de 10% nas últimas 2 décadas. Só que essa proporção, ela não seria apresentada nos mesmos níveis em carreiras, em posições mais elevadas da carreira. O que vocês sentem com relação a isso? Que esse mesmo cenário também se apresenta na área da biotecnologia? A que vocês atribuiriam essa diferença? Se vocês a observam, né? Olha, eu realmente acho que a figura que você falou está correta, e na área de biotecnologia isso não é diferente. Eu vi dados de até 80% de pós-graduação, então de pós-doc, serem mulheres, mas quando chegando nos níveis mais altos, apenas 20% dessas pessoas são mulheres, o que mostra que tem uma diferença muito grande em como esses números mudam com relação à progressão de carreira. Eu acho que tem as barreiras que a Lígia e a Leda identificaram e falaram, que desde muito cedo você acreditar que é possível chegar lá e tudo mais, e que é aquela coisa do self-belief, que é você achar que o poder está em você mesma de mudar a sua trajetória. Mas tem, obviamente, barreiras da sociedade e oportunidades que são oferecidas a você ao longo da sua carreira. Por exemplo, tem um chefe que te estende a mão e te dá uma oportunidade por você ser ou não ser uma mulher, porque para ele não faz diferença. Às vezes, é uma coisa que faz muita diferença naquele momento particular na carreira de uma mulher. Outras coisas também, né, é questão de licença maternidade, a questão de a mulher ter um tempo fora da área da carreira por causa que ela vai se dedicar um pouco mais à família e tudo mais, e não em relação a como ela se distancia do trabalho dela, mas em relação a como a sociedade está preparada para lidar com aquele momento da carreira e quando ela volta ao trabalho dela, como aquela posição. Eu conheço pessoas em que voltam para o laboratório depois de 3 meses de licença maternidade e não tem mais a posição no laboratório. Ou seja, isso não é uma coisa normal, entendeu? Isso acaba com a carreira. Eu vi várias mulheres aqui no tempo em que estavam progredindo de pós-docs, em que elas saíram fora da área científica logo depois de ter filhos, o que é uma coisa muito triste. Então, eu acho que tem algumas coisas ainda que a gente precisa prestar um pouco mais atenção com relação a como reter mulher na área acadêmica, para que a progressão possa continuar da carreira científica e promoção daquela pessoa. Então, acho que tem as duas partes, como eu disse, a parte de você acreditar em você mesmo, mas também a parte do exterior e tudo mais. E só para terminar, no ponto de que a Lígia e a Leda falaram, que eu achei muito interessante e ressonou um pouco com a minha própria experiência, é que mesmo eu num ambiente familiar, em que eu sempre achava que eu acreditei, que eu sempre tive muita oportunidade e era igualmente tratada entre primos e tudo mais, eu sempre me lembro do momento em que eu cheguei no laboratório aqui, eu tinha 26 anos, e meu chefe perguntou e falou: o que você quer fazer nos próximos 5 anos? Você quer ser um chefe de laboratório? E eu dei risada. Falei: eu ser chefe de laboratório? Não, imagina. Né? Eu dei risada, e hoje, quando eu reflito isso, era uma falta de que eu acreditava que seria possível para mim ser chefe de laboratório, e demorou muitos anos para eu conseguir acreditar que realmente, por que não, né? Tô aqui do mesmo jeito, e as pessoas reconhecendo o meu trabalho, as oportunidades começaram a surgir, foi com que fizeram que eu progredisse. Então, eu acho que tem que ter as duas coisas para que a gente consiga inverter essa curva dos 80% para os 20% e ter uma coisa mais igualitária aos níveis mais altos de chefia. Bom, doutora Daniela, muito bom. Doutora Leda? Eu concordo plenamente com o que a Daniela falou, e a gente vê também no Brasil essa desigualdade, né, que no topo a gente ainda vê muitos homens,
né? Mas uma coisa que eu reparei quando eu ainda era doutoranda na Alemanha e depois, há cerca de 10 anos atrás, quando eu dei uma palestra num congresso no Japão, a gente, aqui mesmo eu tendo vindo de uma área de engenharia, etc., a gente, desde a minha graduação, tinha muitas professoras, né? Mas quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei impressionada como só tinha professores homens, né? E há 10 anos atrás eu fui a um congresso no Japão e eu lembro, né, que era impressionante, que um congresso na área de biotecnologia farmacêutica e só tinha praticamente homens, né? E aí foi muito engraçado, porque no primeiro dia do congresso, na sessão que eu falei, eu fui com um blazerzinho, um conjuntinho verde alface, né? E aqueles homens todos de terno preto. E tinha, mas nesse primeiro dia, nessa mesma sessão, tinha uma pesquisadora portuguesa falando também, e ela também com uma roupa toda colorida, né? Então a gente se destacava. E aí, no dia seguinte, foi muito engraçado que teve uma sessão de posters, onde fica um monte de gente em pé, e eu sou baixinha, né? E alguém me procurou e aí falou, foi fácil te achar no monte daquele bando de homem de preto, porque você estava com seu blazerzinho vermelho. Então, assim, é uma coisa que me impressionou. Eu acho que talvez o nosso sistema acadêmico, onde a gente, muito jovem, já faz um concurso, né, aqui no Brasil, e a gente ganha o título de professor, a gente não ganha o título de lecturer, ou na Alemanha não eram chamados de professores os primeiros níveis da carreira, e a gente aqui no Brasil já recebe o título de professor quando a gente faz o concurso bem no início da carreira. Eu acho que isso ajuda um pouco, ou ajudou um pouco, de que a gente há mais tempo já tem mais professoras. Então, quando eu entrei na COP, logo em seguida, na primeira troca de diretor subsequente, foi uma mulher, a diretora da coordenação de programas de pós-graduação e pesquisa de engenharia da UFRJ, foi uma mulher, né? Se a gente pensa, a COP naquele momento estava fazendo, sei lá, 40 anos e pela primeira vez era uma mulher, então tá absolutamente errado isso, mas assim, a gente já via uma tendência. A mesma coisa na UFRJ. A UFRJ tem hoje em dia, né, completou 100 anos esse ano, e pela primeira vez desde o ano passado a gente tem uma reitora mulher, o que mostra, né, o vice-reitor até no discurso de posse, ele fez uma analogia, eu vou tentar lembrar agora a analogia, mas ele falou que seria como uma moeda, cara ou coroa, que nesses 100 anos, a cada vez que trocou o reitor, se jogou essa moeda para cima, e essa moeda foi sempre viciada, caiu sempre do lado homem, né? E em 2019, pela primeira vez, quando a UFRJ tinha 99 anos, essa moeda, né, caiu do lado mulher, e a gente tem pela primeira vez uma reitora. Então, eu acho que a gente está num processo de melhoria gradual dessas desigualdades, mas que ainda requer muito esforço para que elas sejam eliminadas. E essa eliminação das desigualdades, como vocês falaram no início, ela só vai trazer benefícios para a sociedade como um todo, né? Porque a gente contribui com visões, com formas de trabalho diferentes, com criatividade, com empatia, etc. Então, eu acho que isso é importante, mas eu acho que, assim, eu vejo o sistema brasileiro do concurso público para professor, de já chamar de professor desde o início, que ele nos permitiu, talvez, avançar um pouquinho mais cedo do que até nossos colegas europeus ou de países desenvolvidos da Ásia, no sentido das mulheres chegarem ao topo antes do que chegaram nesses outros países. Vemos portas se abrindo, né? Isso é que é o mais importante. Que é exatamente isso. A gente, quando começa a ver portas se abrindo, a gente começa a entender, olha, está dando resultado. Alguém está olhando, está vendo que nós somos igualmente capazes, e a gente começa a ver essa mudança, né? Ainda que com um tempo mais longo, mas toda essa discussão vem simplesmente para fazer coro, né? A toda essa necessidade que já é percebida e a gente sabe que somos igualmente capacitadas. Doutora Lígia. Essa coisa que a Leda falou do sistema aqui no Brasil realmente muito melhor. Eu não sei se as pessoas sabem, enfim, nossos participantes, mas quando você faz concurso e é contratado por uma universidade pública, você vira funcionário público. E aí, sim, eu tendo verba para pesquisa ou não, eu publicando ou não, eu grávido ou não, o meu
emprego está seguro. Então, isso, de alguma forma, é uma vantagem para as mulheres na academia, aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, as minhas colegas de pós-graduação, o pessoal que ficou, é uma dureza, porque o emprego, o salário delas depende da performance e não tem descanso, não tem... se você está grávida, se está com problema, se não sei o quê, você vai ser julgado igual ao homem, e se você não produzir, não fizer, não acontecer, você vai ter emprego, né? Então, isso é muito duro. Quer dizer, eu vejo as mulheres cientistas que eu conheço, que viraram professoras, quando vão ter filhos, elas ficam no laboratório, e vão para casa, jantam qualquer, voltam às 10 da noite para o laboratório, ficam até de madrugada, é bem, bem duro, né? Então, acho que no Brasil a gente tem pelo menos essa vantagem. Você está sem o microfone, Monique. Opa. Obrigada. Não, que eu estava dizendo que somos, com relação a isso, somos um pouco amadurecidos, né, com relação a outros, mas ainda há mudanças necessárias. Bom, antes a gente estava falando um pouquinho das crianças, né, do que a gente precisa começar na base, lá atrás, na escola, e a gente pensa que as crianças, elas já são cientistas por natureza. Por quê? Porque elas são movidas pela curiosidade, elas questionam tudo no mundo, na ansiedade de descobrir as coisas novas. Só que quando elas vão crescendo, essas escolhas começam a ser feitas por pertencimento social. Então, o jovem tem a tendência de escolher a carreira ou onde há maior presença do seu próprio gênero, ou onde alguém, ou o pai, ou a mãe os inspirou, alguma pessoa. Então, o que fez com que vocês saíssem ou não desse padrão? Em quem vocês se inspiraram? Vocês tiveram algum exemplo marcante, encorajador, feminino? Bom, eu posso falar da minha avó, né? Minha avó, nascida em 1916, estudou engenharia civil, foi trabalhar fora, né? Desde que se formou, chegou a ser chefe, a ter cargo de chefia na SEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos aqui do estado do Rio, e se envolveu também em associações, no clube de engenharia, foi eleita, né, eu me lembro, eu pequena, indo na posse dela como membro do conselho do clube de engenharia, então eu acho que isso me inspirou bastante, de ver a minha avó com aquela coragem, né, da turma dela de engenharia, eu acho que de 100 pessoas, só tinha 2 ou 3 mulheres, até hoje, em várias engenharias, a engenharia química, por alguma razão, eu acho que a química destrói um pouco as desigualdades, mas as outras engenharias, né, na engenharia química, se você vê a entrada de alunos, é 1 para 1, mais ou menos, mulheres e homens. Mas nas outras engenharias é impressionante como ainda hoje tem uma diferença, né? Mas lá nos idos da década de 30 do século passado, quando a minha avó estudou, essa diferença era fenomenal, mas eu acho que aquela coisa do ambiente familiar dela, o meu bisavô já era professor universitário, também engenheiro, então ela teve essa coisa do apoio em casa, de acreditar, de não deixar que aquela coisa, aquele rolo compressor de fora te iniba de se desenvolver, né? Então, queria deixar aqui registrado a minha avó, que também se chamava Leda, foi uma inspiração importante. Ah, legal, bacana. Ter a avó como uma inspiração, realmente, muito bom, doutora Leda. A minha avó foi muito inspiradora em vários sentidos, mas, infelizmente, não profissionalmente, porque ela era cortadora de cana. Então, eu vim de uma origem muito humilde, então eu não foi dali que veio a minha inspiração profissional, mas, assim, realmente era uma mulher muito forte, criou os filhos sozinhos, e essa força, coragem e trabalhar duro pelo que quer sempre veio muito cedo de casa, de família. Eu acho que eu não tive um grande exemplo de inspiração de mulher na área acadêmica, científica, até eu chegar na USP. E a Lígia foi uma das figuras que me inspirou muito como uma mulher prominente na área científica dentro da universidade. Maiana Zatz, que é uma outra pesquisadora grande que a gente tem no Brasil também, na USP,
me inspirou. Tive uma ótima orientadora do doutorado no Instituto Butantan, a doutora Eliane Miage. Então, ter essas mulheres fortes que te inspiram, quando você chega na faculdade, eu acho que faz toda a diferença. Mas, para mim, não aconteceu antes disso. Foi só naquele ponto mesmo em que eu comecei assim, a ver outras mulheres que tinham os próprios laboratórios e estavam tocando a área, carreira científica, orientando alunos, em que eu falei, opa, acho que eu talvez consiga um dia ser assim, mas demorou muito mais tempo para mim, para ter acreditar, né, que eu poderia chegar lá. Se abriu para você um leque de possibilidades ao ver essas mulheres inspiradoras, né? E você pensou, poxa, eu quero, será que eu consigo chegar lá também? Isso é importante, né? E isso aconteceu com você ao chegar na universidade, né? Certamente, eu acho que a gente tem um papel, cada uma de nós aqui, de ser essa figura de inspiração para a próxima geração. Porque eu acho que o ponto que a gente falou de tentar fazer isso o mais cedo possível, eu vou em escolas aqui, eu dou palestras, falo sobre a minha carreira, tento motivar as pessoas desde muito cedo a vir para a área científica, porque eu realmente acho que é logo ali que você consegue fazer aquela inspiração, começar e a pessoa acreditar que, aquela pode ser uma carreira que eu possa ter e posso seguir, independente de qual o sexo que eu tenho, entendeu? A partir do momento que você apresenta um leque de possibilidades para uma criança, ela vai pensar naquilo em algum momento, né? Ela vai tomar conhecimento e vai ser imbuída da capacidade, da curiosidade ou do desejo, né? De seguir por ali. Muito bom, doutora Daniela. Então, a inspiração, uma das inspirações da doutora Daniela, a doutora Lígia, por favor. Nossa, isso é assim, eu acho que a maior realização da nossa carreira é inspirar pessoas e aumentar, então, né, essa massa crítica de cientistas. Isso é a maior realização, melhor do que qualquer artigo que você publique, que não sei o quê. É esse efeito multiplicador que a gente pode ter. Eu estava pensando aqui, eu acho que as mulheres da minha família, elas são pessoas, minhas avós, minha mãe, são pessoas de personalidade forte, enfim. Mas eu ficava muito encantada, por exemplo, a minha orientadora, que me ajudou a fazer essa transição, e lá na iniciação científica na biofísica, a professora Eliana Abdelhai, foi assim, de uma generosidade incrível em acolher aquela física que estava lá aprendendo e perguntava por que é A com T, C com G, enfim. E depois, na pós-graduação, a reitora do programa, tinha uma reitora mulher, e eu morria de admiração por ela. Achava assim, uau! A mulher ainda... Eu fiz em Nova York, ela, além de ser reitora, ter o próprio laboratório, era reitora e ainda morava na Park Avenue. Eu falava, pô, mas... fala sério! E aí foi interessante, uma vez eu falando para ela, nossa, como é que você dá conta de tudo? Ela falou, olha, Lígia, você vai ter que ficar em paz com o fato que você nunca vai estar completa em algum lugar, sabe? Isso aí, e aí eu fui entender isso depois na pele mais tarde, quando fui ter família e tal. Então, enfim, sei lá. Eu vivo isso no momento direto, porque eu estou com uma filhinha de 2 anos e eu me sinto uma pesquisadora incompleta e uma mãe incompleta e fico tentando me desdobrar em conseguir fazer as duas coisas bem, mas assim, é um desafio. E é essa coisa da cabeça de... Então, assim, ter que se acostumar com a ideia de que a gente, né, vai ser incompleto. Difícil. Muito bom. Então, já pegando esse gancho já de pandemia que vocês estão falando, né? A gente já tem estudos que falam sobre o aumento expressivo de trabalhadores homens retornando ao ambiente de trabalho, enquanto a maioria das mulheres continuam em home office. Considerando, claro, que elas assumiram grande parte das tarefas domésticas, responsabilidade com os filhos. Vocês acham que a pandemia pode trazer esse prejuízo para a área de vocês, com menos mulheres nos laboratórios e centros de pesquisa? Eu não sei se traz prejuízo ou se só vai ser uma coisa que vai modificar, porque eu acho que tem várias colegas de trabalho que
me falaram que elas estão gostando da ideia de poder ter uma oportunidade de trabalhar um pouco mais de casa. Então, tem os dois lados da pandemia. Tem, obviamente, o lado de que muitas talvez estejam em casa, porque elas não têm outra possibilidade ainda de retornar, porque não tem como colocar filho na escola, porque as escolas estão fechadas e etc. Mas tem o outro lado de que eu acho que daqui para frente vai ser um pouco diferente a maneira como o balanço, né, de trabalhar presencialmente ou trabalhar um pouco mais em casa e levar as duas coisas ao mesmo tempo vai retomar. Eu acho que no momento a gente ainda não está num balanço ideal, porque você ainda não tem a oportunidade de ter escola aberta e estar fora da pandemia e poder ter a escolha se você quer retornar ao laboratório ou trabalhar mais de casa, etc. Mas eu acho que está fazendo com que a gente pense mais sobre essa possibilidade, discuta mais o assunto, e acho que daqui para frente eu acho que as coisas vão ser um pouco diferentes. Pelo menos do jeito que eu vejo, é isso. Eu concordo plenamente, né, com a Daniela, que assim, tem os dois lados da moeda, e também concordo, isso é uma coisa que eu já tinha pensado, que vai ser tudo diferente, inclusive aqui no Brasil, que a gente tinha aí uma comparação com a Alemanha, né, que quando eu fiz doutorado lá, já havia o trabalho em meio período, para quem quisesse trabalhar meio período, ou 3/4 de período, era muito engraçado, o meu contrato é 3/4, era engraçado. E a gente aqui no Brasil é 8/80, né, só tem o contrato de trabalho full. E eu acho que a pandemia vai trazer, né, como desdobramento essa visão da possibilidade de trabalho remoto ou, eventualmente, de contratos de trabalho um pouco diferentes. Então, assim, tem os dois lados. Muito bom, realmente. Há que se estabelecer um equilíbrio, né? E esse equilíbrio só vai ser estabelecido depois que a gente tiver já um padrão de normalidade estabelecido, e aí a gente vai trazer para a realidade de como isso é viável, né? Mas, enquanto isso, então, não há um prejuízo, riscos a serem calculados no momento, né? Maria Isabel? A doutora Lígia, acho que faltou comentar isso. Não sei se tem alguma observação sobre essa pergunta, Monique. Não, eu, enfim, não sei o quanto mais contribuir, mas você tem, de fato, essa desigualdade histórica, de que realmente, se está todo mundo em casa, ainda espera-se que seja a mulher predominantemente que vá fazer, cuidar, ajudar os filhos na escola, resolver o problema da casa, e é o tal do machismo estruturante que a nossa geração, eu sinto muito, vai melhorar um tiquinho para lá, um tiquinho para cá. Mas, entendeu? Por isso que tem que a próxima é que esse negócio já tem que começar de outra forma, porque, de fato, sabe, chega no fim do dia, socialmente é esperado que uma série de tarefas do lar, por mais moderno que seja o casal, você vai ver, elas acabam pesando mais para a mulher. Não sei como resolver isso. Quer dizer, esse tipo de debate aqui resolve, você... Né? Mas eu estou dizendo, as mudanças para a nossa geração, juro por Deus, eu acho que elas vão ser assim menores. O importante, eu acho que é na próxima, essa coisa está muito diferente. Lígia, eu concordo. Você acha que teve diferença da geração anterior para a sua geração? Olha, olhando a minha mãe, né, os meus pais, eu acho que teve, quer dizer, a gente tem uma inclusão muito maior da mulher no mercado de trabalho, tem estatísticas que mostram isso e tal. Então, assim, essas coisas vão melhorando de geração em geração. Eu tenho uma amiga que ela, quando teve filhos e tal, depois o marido ficou em casa cuidando dos filhos, ela seguiu trabalhando, porque tinha uma carreira em banco, não sei o quê. Então, você vê essas coisas acontecendo mais na nossa geração do que foi na anterior, e vai melhorar ainda mais na próxima. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que vai incrementando. Eu acho que são melhorias incrementais, e o que a gente não pode é baixar a guarda, para garantir que essas melhorias continuem ocorrendo e que os incrementos vão aumentando, para que a gente chegue lá mais rapidamente
num horizonte em que essas desigualdades não existam mais. E veja, eu assim, me ouvindo, falando, eu também não quero dar a mensagem não é a nossa geração está perdida, não tem o que fazer. Não, tem, a gente vai chamando atenção, né? Essas coisas passam a não fazer mais sentido, essa desigualdade na divisão dessas tarefas. Então, quer dizer, a gente também vai tentando construir dentro da nossa família uma coisa mais equilibrada, mas as grandes modificações eu acho que vão de geração para geração. Essa área é melhoria contínua, né? Como diz um parâmetro de avaliação, né? Doutora Leda, doutora Lígia sabe. Bom, Maria Isabel. Agora eu achei interessante que vocês comentaram muito da importância desse efeito multiplicador, né, que tem que existir, né, que tem que buscar, né, uma busca por continuar inspirando as pessoas, né, e tentar mudar essa realidade, né, que a gente ainda vive, né, segundo a Unesco, apenas 28% dos pesquisadores são mulheres, né, e contando aqui os prêmios Nobel, apenas 17 contra 572 que foram destinados aos homens, né? Então, assim, acho que esse efeito multiplicador, sem dúvida, ele é necessário. E a gente queria saber de vocês se vocês participam, ou pelo menos já ouviram falar de algum programa de incentivo, né, na área de vocês, se existe alguém realmente preocupado em desenvolver uma coisa assim né, mais formalizada mesmo, para uma mentoria para as mulheres cientistas mais novas na carreira, que desejam ascender assim como vocês, né, que conseguiram ocupar uma posição de destaque, se vocês têm conhecimento de algum tipo de programa como esse. Eu não tenho. Eu também não tenho. Começar? Aqui a gente tem um programa que começou há mais ou menos um ano, que trabalha unicamente com meninas de áreas mais deprivadas, né? Aqui em Liverpool, meninas de 15 a 16 anos, mais ou menos, e que realmente elas vêm até o laboratório, passam um dia vendo o dia a dia de um pesquisador, e é muito mais uma coisa informal no sentido de conversar e dar essa oportunidade para elas fazerem perguntas e tudo mais, do que uma coisa formal, estruturada, delas terem um projeto, uma coisa assim. Eu acho que é muito cedo ainda para falar se tem algum retorno, assim, se tem alguma produtividade em termos de se elas estão seguindo alguma coisa mais na área científica ou estão indo... Aqui tem uns cursos técnicos mais voltados para coisa de laboratório, de microbiologia em hospital, que dá para ser feito e tudo mais. Então, eu não sei ainda se está tendo algum retorno, mas tem alguns programas que a gente faz parte aqui que são realmente só voltados para a inspiração de meninas a seguirem a área de, a gente chama de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Medicine. Isso. Então, um programa que... Desculpa se eu interrompi alguém. Assim, eu tenho conhecimento de programas que não são específicos para mulheres, mas que eu acho que vão ter, ou vem tendo, de alguma forma, um desdobramento nesse sentido também. Então, a FAPERJ, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro, ela pede, né, na verdade ela obriga, mas é uma obrigação positiva, que quem tem um auxílio chamado cientista do nosso estado, ou o jovem cientista do nosso estado, que a gente, uma vez por ano, dê palestras em escolas, né, que podem ser sobre a nossa área de pesquisa, traduzida, né, na linguagem dos jovens, das escolas, ou pode ser falar sobre a nossa carreira, ou falar sobre ciência em geral, né? Pode ser sobre qualquer coisa, mas é a gente ir nas escolas públicas e dar essa palestra, e a gente tem a obrigação de fazer isso uma vez por ano. Então, isso colocou, né, um grande número de cientistas se dispondo a fazer isso, e eu acho que isso traz como desdobramento natural, né, que aqueles adolescentes ou aquelas crianças que assistem a uma palestra
de uma mulher cientista que vejam que é possível e que aquilo as inspire. Então, assim, não é um programa específico, mas é um programa que acaba, na minha opinião, podendo ter uma consequência nessa direção. Eu só queria fazer um contraponto, que é assim, esse mundo maravilhoso das mulheres e essa, os americanos chamam, né, sororidade, sei lá qual é essa coisa dessa irmandade feminina e tal, nem sempre acontece, né? Às vezes você tem mulheres em posições mais altas que ficam muito ameaçadas ao ver outra mulher ascendendo. Ela prefere que um homem suba do que outra mulher suba. Então, assim, as maiores barreiras que eu enfrentei no meu desenvolvimento profissional foi por mulher. Mulher Igualmente, Lígia. ameaçada. Hã? Igualmente para Mulher mim. ameaçada por outra mulher. Então, sabe, essa coisa é muito fofa, muito linda, ó, Mulheres Unidas. A mulher tem uma rivalidade também, às vezes, que ela prefere. Eu já tive, assim, professora acima de mim que pediu para um homem que era abaixo de mim dar uma aula do que eu dar aquela aula. Porque ela preferia que um homem brilhasse ali do que eu, que sou mulher também. Então, sabe, a gente tem que ficar atenta aí. Sim. Acho que tem um nome para isso, chama Queen Bee Syndrome, uma coisa assim. Tem um nome científico para isso, porque realmente isso acontece muito mesmo, e eu tive a mesma experiência que você. Para mim, os maiores empecilhos realmente vieram de mulheres que, em vez de estender a mão, te puxa a escada. Exatamente, exatamente. Então, enfim. Aí desanima muito, né? Fica aí, né? Fica a dica. Aí, com isso, acho que eu vou aqui para uma última pergunta, que eu acho que acaba, enfim, refletindo um pouco isso, né? Que a gente acaba chegando na questão de gênero mesmo, e até na nossa dificuldade. Parece que ainda a gente tem essa dificuldade, né? E aí, o que acontece é o seguinte, segundo uma pesquisa que foi feita e divulgada na revista Science, em 2017, a partir dos 6 anos, as meninas, ao invés de dizer somos muito espertas, passam a dizer que são muito dedicadas e esforçadas. Então, assim, aí completando, eu acho um pouco que o comentário da doutora Lígia, né? Parece que a gente ainda vive essa cultura que dá ênfase a estereótipos, e aí talvez a mulher se sinta para ascender, obrigada a assumir algumas posturas masculinas, como uma certa rivalidade, enfim, coisas que nem são muito, talvez, comportamentos que nem são tão naturais do gênero. Então, assim, vocês acham que a gente, na verdade, está precisando de uma mudança mais profunda, né? Que ela precisa passar por todo um sistema educacional, né? Não só esses programas de incentivo mais tarde, mas uma coisa mais profunda, né? Que tem que ter a educação passando a ter esse papel central de repente, quebrar essa cultura de gêneros, estereótipos. Sem dúvida, isso é o que a gente estava falando no começo, né? Você tem que começar lá com as meninas e os meninos, né? Uhum. Teve alguns anos atrás, teve um escândalo de uma Barbie que foi lançada e que falava, e uma das frases que ela falava nos Estados Unidos era I hate math, odeio matemática, shopping. E aí foi um barato, que foi a primeira vez que tiveram que recolher a tal da Barbie, entendeu? Essas meninas estão falando isso porque a cultura, a sociedade toda, subliminarmente, está dizendo isso para elas. Então, esse trabalho de base é fundamental, porque se essas crianças chegam no ensino médio já empoderadas, e vou usar o termo, ou com esse entitlement, né? Essa crença de que elas podem tudo, elas têm direito a qualquer coisa. Até ser dona de casa, se quiser, mas elas têm direito de fazer o que quiser. Aí é muito mais fácil elas almejarem essas coisas naturalmente, não ser uma batalha, sabe? Então, esse trabalho de base que eu acho que é absolutamente fundamental. E isso é responsabilidade tanto dos homens quanto das mulheres.
certo? Sim. Porque acho que uma coisa que a gente não comentou muito, mas que é muito importante, é que tem homens que dão um suporte enorme para a carreira das mulheres, né? E eu certamente tive muita sorte de ter o meu chefe, quando eu cheguei aqui, que realmente me deu várias oportunidades e me estendeu a mão e me puxou para cima. E era um homem, entendeu? Então tem aquela coisa de que assim, a gente tem que relembrar que a responsabilidade ela está nos dois lados e que a gente tem que realmente começar desde criança com meninos e meninas e também nos adultos olhar mais abertamente para que todo mundo divida essa responsabilidade. Eu só comentando no que a Lígia falou, eu lembrei de um projeto bem legal que foi introduzido, né, ou pelo menos começou a se ampliar no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, há uns 10 anos, provavelmente, ou 12 anos, que é a questão das Olimpíadas de Matemática, então, das escolas públicas. Então, as escolas públicas brasileiras hoje têm as Olimpíadas de Matemática e aí eles vão passando para nível regional, nacional, internacional, e a gente tem visto, assim, meninas de escola pública da região remota ou da região pobre ganhando a medalha de matemática na Olimpíada de Matemática Internacional. Então, eu acho que isso também é o tipo de programa que muda lá embaixo, né? Porque talvez a criança que comece a participar da Olimpíada de Matemática, ela ainda ela não vê que, não vou me inscrever porque eu sou uma menina. Ela se inscreve. E aí ela tem êxito, e o menino do lado dela viu que a colega teve êxito, e eu acho que isso tem uma influência muito grande também em mostrar a igualdade, não é por ser mulher ou por ser homem que vai ganhar a medalha, os dois têm a mesma chance de ganhar a medalha, e aí de progredir, de ir para as carreiras STEM, né, como a Daniela falou. Então eu acho que são vários tipos de ferramentas, de projetos, de programas que podem ser criados para a gente atuar nessa questão fundamental de atuar lá ainda durante a idade escolar, como a Lígia falou desde o início. Acho que isso é importantíssimo. Só antes de passar a palavra para você de novo, Monique, só para lembrar que quem tiver alguma pergunta, quiser participar também, acho que a gente acabou esquecendo de falar isso. E, enfim, até tinha aqui programado mais algumas perguntas, mas pela dinâmica, eu passo agora de novo a palavra para a Monique. Obrigada, Maria Isabel. Acho que aqui no chat, acho que não chegou alguma pergunta? Acho que não temos perguntas no chat. Eu acho que a gente esqueceu de falar, né? Que podia... É verdade. Bom, mas ainda tem tempo, se vocês quiserem, a oportunidade com as nossas 3 ilustres palestrantes, sintam-se à vontade. Bom, a gente viu hoje... Doutora Lígia, só para... A minha sogra estava assistindo a gente e comentou que a sua mãe é médica, é isso? Não, minha mãe é filósofa. Filósofa. Tá bom. E tem uma fã sua aqui, doutora Lígia, no bate-papo. Não sei se você viu a saudação da Teresa Malborg. Eu estou vendo agora. A Teresa Malborg foi a minha professora de biologia que me inspirou. Então, muito feliz dela ter visto o meu comentário aqui, porque ela foi a minha inspiração para ir para a engenharia genética. Tá vendo? Mais uma inspiração aí, viu? Além da avó. Exatamente, com certeza. Não, e eu confundi tudo aqui, doutora Lígia. A minha sogra que te conhece, o nome dela é Maria Clara Bingmer. Ela disse que te conheceu criança. Eu vi aqui, que ela falou que conheceu minha mãe nas andanças da igreja. Minha mãe começou dando aula de catequese. Quando ela começou a trabalhar, porque ela era dona de casa e tal, ela começou a dar aula de catequese nas favelas do Rio. E aí, disso, ela começou a dar aula de alfabetização para adultos nas favelas, e aí fez um trabalho bem bacana nas favelas do Rio. Minha mãe também fazia esse trabalho. Que legal. Também tem a minha inspiradora. Monique. Acho que surgiu uma pergunta aqui, Maria Isabel, que é do Eduardo Platais. Cadê? Onde ela? Você está com ela aí? Tô. Bom, vou ler aqui na íntegra, tá? O CNPq acatou pedidos de mães acadêmicas para incluir o período de licença maternidade no Lattes.
como o fato de ter filhos muitas vezes é visto como um problema para a produtividade das mulheres, vocês entendem que a inclusão da licença no Lattes pode atrapalhar na seleção dessas mulheres para vagas e bolsas? Acho que ajuda a justificar. Quando eu fiz meu concurso, eu não me lembro agora se foi, acho que não sei se foi titular ou livre docência, eu tinha lá na minha lista de publicações, tal, tinha uns anos assim que tinha uma baixa. E aí me perguntaram, um membro da banca perguntou, e estava associado exatamente aos períodos que eu tive filhos, né? Então, de alguma forma, explica, né, o que acontece ali na sua produtividade. Eu tive, por exemplo, em 2019, eu fiz o processo seletivo para professor titular na UFRJ, e aí tinha que botar as disciplinas ministradas, e aí eu botei embaixo das tabelinhas de disciplina de graduação, de pós-graduação, eu botei um asteriscozinho, período de licença maternidade de tanto a tanto, para as pessoas entenderem por que naquele período eu não tinha dado aula, né? Eu estava com a minha Laurinha. Não produziu academicamente, mas produziu em casa e muito. E uma produção importantíssima. De 24 horas por dia. Exato. Doutora Daniela, algum comentário? Não, e a única coisa é que às vezes também tem assim um tempo máximo desde que você se formou do doutorado para aplicar para concurso, para fazer algumas coisas. E aqui, às vezes, até para você aplicar para bolsas pessoais, tipo fellowships, você tem aquele tempo máximo, mas quando você justifica com maternidade, você ganha aquele tempo adicionalmente no período máximo. Então, tem um racional de por que essa coisa pode ser utilizada e essa informação é pedida ou usada em alguns exemplos, como Lígia e Leda também justificam. Ter também essa consciência, né, de que a gente tem esse período, né, é necessário esse período de uma dedicação, não necessariamente 100, 150, 200% acadêmica, mas tem essa necessidade, a partir do momento que a mulher constitui seu lar, né, tem os seus filhos, ela tem esse período também de dedicação exclusiva, que demanda, que é importante, que é necessário e que faz parte da vida de todos nós. Bom, acho que não tem mais nenhuma talvez pergunta. fosse interessante vocês comentarem também, né, já que estamos falando de maternidade, a Daniela comentou aqui que, né, de pessoas que saíram em licença e perderam, de repente, uma oportunidade, e aí também existe essa coisa de que quanto mais você ascende, mais difícil é você, de repente, usufruir de todo o seu período de licença maternidade. Mas, assim, também eu acho que a maternidade é importante a gente também trazer Eu, por exemplo, já comentei com vocês antes que eu achei que me tornei uma profissional melhor depois que eu fui mãe. Será que vocês poderiam compartilhar um pouco disso, assim, da experiência de vocês? Eu acho que, assim, depois que você se torna mãe, você começa a dar muito valor a não trabalhar até meia-noite e poder usar, né? Então, assim, você conseguir produzir o que você tem que produzir no teu horário de trabalho, literalmente, porque professor e pesquisador é um bicho que trabalha muito de casa, né? Tem uma imagem, um meme desses de WhatsApp, que era uns prédios à noite, tudo apagado, e era dia do professor, na verdade. E aí uma janelinha acesa no meio da madrugada e dizia, ali mora um professor. Então, professor e pesquisador é um bicho que faz muito isso, mas assim, quando a gente recebe essa felicidade de ter um filho, ou mais de um, eu acho que a gente começa a focar mais para que o trabalho caiba no horário de trabalho e tudo que não é horário de trabalho a gente possa se dedicar à nossa maior e melhor produção do mundo, que são os nossos filhos, né? É isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho, eu concordo também, mas eu acho que cada mulher vive isso de uma maneira muito diferente também.
eu passei por um momento em que, assim, o dia em que eu descobri que eu estava grávida foi o mesmo dia em que eu descobri que eu ia ser chefe de departamento. E naquele momento, aquelas duas coisas foram, na minha cabeça quase explodiu, porque eu pensei, como eu vou poder me dedicar tanto e agora eu tenho uma filha vindo, como é que foi? Bom, eu escondi a gravidez por muito tempo e só fui avisar para as pessoas no trabalho no último minuto em que, assim, eu legalmente tinha que avisar de que eu estava grávida, porque eu estava com muito medo de oportunidades serem tiradas de mim. E eu me lembro que eu estava, assim, numa reunião com pessoas de níveis bem altos no departamento, na universidade, e uma outra colega que já estava em licença maternidade, então, assim, ninguém sabia que eu estava grávida, uma outra colega que estava em licença maternidade, alguém comentou alguma coisa, a gente deve chamar aquela fulana para fazer parte desse comitê, e alguém, né, uma diretora do departamento na época falou assim, não, porque ela está de licença maternidade, né? E eu acho que quando ela voltar, ela vai querer voltar a trabalhar part-time, assim, tipo, completamente tirou aquela oportunidade ali. E eu, assim, naquele momento foi que eu falei, bom, tô fazendo bem de não contar para ninguém que eu tô grávida. Mas, assim, dali a minha experiência mudou, porque quando eu fui depois que eu tive a minha filha e tudo mais, eu concordo que eu fiquei muito mais focada. Mas, assim, para ser muito sincera, eu não trabalho metade do que eu trabalhava antes de ter minha filha. E vai ser assim por um período da minha vida. E tudo bem, você entendeu? Assim, eu estou bem com a ideia de que... E não só eu, mas tem outras... meu grupo tem 90% deles são mulheres. A maioria já teve filhos pequenos, com menos de 5 anos de idade, assim, eu vejo as duas coisas, eu vejo mulheres que voltam super produtivas, até mais do que antes de terem os filhos, mas tem outras que precisam de mais tempo, por qualquer motivo que seja, porque o filho não dorme bem, ou porque tem menos suporte do marido ou do parceiro dentro de casa, tem outros motivos em que elas não são tão produtivas, mas tudo bem. Eu acho que é parte da gente aceitar isso para a gente, para as pessoas que a gente chefia ou as nossas colegas de trabalho, em que cada pessoa vai ser diferente. E eu acho que é isso não só para maternidade, mas tem outras coisas, tipo, né, aqui a gente chama de care responsibilities, tem gente que tem que cuidar dos pais bem velhos, tem gente que tem que cuidar de algum membro da família que tem problemas e tudo mais. Então, assim, tem períodos da vida em que a gente tem que aceitar que a produtividade não vai ser a mesma. Sim. E eu estou nesse período agora. A Daniela falou, eu acho, vai variar muito de pessoa para pessoa. Agora, assim, a minha experiência, eu sofri muito quando eu tive minha primeira filha, 2 anos depois a segunda, porque eu tive filhas mais tarde, eu tive a primeira com 36, porque a minha identidade estava muito vinculada ao meu sucesso profissional. Eu já tinha um primeiro filho, que era a minha carreira. E eu, antes dela nascer, eu nem me via 4 meses em casa com licença maternidade. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo em casa? Nossa, quando nasce, foi uma revolução, uma paixão. Eu consegui emendar a licença-prêmio, não sei o quê. Fiquei 6 meses. E quando acabou, eu falei, tem que voltar. Enfim... cada um reage de um jeito, e foi muito sofrido eu ver que o meu primogênito, que era carreira, estava sofrendo, porque você tem um tempo finito, são 24 horas, tá? Por mais que você... Então, meu primogênito, carreira, está sofrendo, e aí quando eu ia cuidar de lá, eu ficava dilacerada, porque eu estava deixando aquelas 2 maravilhas em casa e não estava aproveitando aquelas coisas incríveis. E aí, quando eu ia para casa, meu Deus, e lá, então, até eu conseguir equilibrar, sabe, e redividir os meus tempos e ver que, tudo bem, como disse lá aquela reitora, eu não estou inteira em nenhum dos 2 lugares, mas as 2 coisas estão dignas, estão andando direito, e você, sabe, ficar em paz com essa nova realidade. Eu sofri bastante. E demorou alguns anos para isso. Então, mulheres por aí, se vocês se sentirem dilaceradas, faz parte também. Enfim. E essa é uma mensagem importante. Diferente, dependendo dos recursos que tiver, de repente, dependendo de como se sente numa situação e na outra, eu não acho que tenha nenhuma fórmula. Olha, tem uma participante aqui agradecendo muito a generosidade de vocês, tá? Que eu vi vocês compartilharem as trajetórias, que é muito inspirador.
Deixa eu só comentar uma coisa, eu falei de ser mais focada depois da maternidade, mas isso não quer dizer que a produtividade não tenha caído, não. Caiu muito, mas eu acho que uma coisa que a gente aprende também, eu sempre fui muito perfeccionista, e aí eu aprendi a ser menos perfeccionista, então, para que eu conseguisse dar conta de mais coisas na janela de tempo onde eu deveria dar conta daquelas coisas. Então, assim, a produtividade cai, etc., mas é aquele negócio, é esse aprendizado da gente saber que a gente não vai estar inteiro dos dois lados e tentar fazer de forma digna, como a Lígia falou, as duas coisas, né? No meu caso também, eu fui ter filha bem tarde e o meu primogênito é o laboratório, são, né, os alunos, etc., o trabalho. Então, assim, eu sei que o primogênito está sofrendo, eu me sinto meio caótica hoje em dia, me sinto, né, mas assim, consciente, e eu acho que foi até bom ser menos perfeccionista, aprender a ser menos perfeccionista, aprender que o ótimo é inimigo do bom é bom também. É isso. Monique, acho que a gente está chegando no nosso horário, acho que de repente, enfim, infelizmente, vamos ter que encerrar. Foi maravilhoso ter vocês aqui com a gente ficou muito feliz, né, Monique? Exatamente. Esse webinar na área de biotecnologia, ele veio com a intenção de mostrar a relevância e a importância dessa área, incentivar a participação e engajamento feminino na ciência, né? Olhar para frente, avançar, deixar a marca, quer seja na biotecnologia, na ciência e na história. Então, Marisabel e eu, em nome do DSE Elas, agradecemos muitíssimo a presença das nossas convidadas de hoje, que abrilhantaram, enriqueceram a nossa discussão. Realmente foi muito agradável, interessante e inspirador. Tá? Então, Marisabel e eu, em nome do DSE Elas, deixamos aqui o nosso muito obrigada. E quanto aos demais participantes... O agradecimento aí pela generosidade de vocês, de terem cedido um pedacinho do dia e terem compartilhado com a gente tanta coisa interessante, essa experiência que, enfim, com certeza vai refletir aí, e esse sentimento de que a multiplicação, ela ainda tem que acontecer. Isso aí. Bom, eu que agradeço aí o convite, a possibilidade de estar aqui com vocês e também de estar com a Lígia, que eu já conhecia, já admirava e já gostava muito, e com a Daniela, que eu passei a conhecer agora, graças a esse webinar. Então, agradeço aí a vocês pelo convite. Bacana, gente. Foi um prazer. Olha, bom dia. Que vocês continuem brilhando no caminho de vocês. Tá? Muito sucesso. Gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom dia.